E eu vou falar para vocês também em relação ao Dorival Júnior, tá? Eu tenho uma atualização sobre o Dorival. Eu não sei se vocês vão gostar do que vocês vão ouvir, mas eu tenho muito, né, o que falar em relação a isso. O Corinthians não está esperando uma resposta do Dorival. Tá? Dorival não foi procurado hoje, não foi procurado ontem. O Dorival nega veemente que teve reunião no Corinthians. Dorival está em Curitiba, nunca esteve em São Paulo. Dentro do Corinthians nos passaram que existe uma negociação avançada com proposta pelo Dorival. E eu, tentando fechar esse quebra-cabeça, o que eu apurei é o seguinte. O Dorival nega, tá? Eu tenho que dar o lado dele. No Corinthians, alegam que, né, o Corinthians está negociando com ele. E aí, o meio termo de tudo isso que eu apurei é que eles tiveram uma conversa e depois o Corinthians, né, depois de apresentar números e tal, né, assim, ó, é uma coisinha aqui, aí o Dorival ajusta uma coisinha ali e o Corinthians depois nunca mais procurou o Dorival. Então, o que eu tenho para dizer em relação ao Dorival é o seguinte, não é que o Dorival não vai ser técnico do Corinthians, não existe mais nenhuma chance, acabou. Não é isso, não é isso. O que eu quero dizer em relação ao Dorival é que quem não está procurando o Dorival é o Corinthians agora. O que eu tenho para dizer para vocês é que se o Corinthians deu um gelo no Dorival e o Corinthians não está procurando mais o Dorival, esses dias pelo menos, pode até voltar, pode até procurar o Dorival amanhã e fechar com ele ser o novo técnico do Corinthians na segunda, mas eu acho que isso vai acontecer e aí, tá, gente? E aí vem um discernimento meu, que não é uma informação, mas é um discernimento, apesar que já é uma informação, porque ontem eu já avisei que tinha feito 3 propostas, né? Uma para o Dorival, uma para o Luiz Castro e uma para o Tite. O Corinthians está priorizando, e aí é um discernimento meu, porque ontem uma fonte me disse que não havia prioridade. Não havia prioridade. Foi feita a proposta para os 3, e aí vamos ver quem que fecha primeiro, que o Corinthians entende que realmente, né, é o melhor negócio. Eu entendo que o Dorival passou a não ser prioridade mais, porque se o Corinthians não retornou mais para o Dorival, é porque o Corinthians deve estar avançando em outro técnico. Essa é a minha análise em relação ao Dorival. Não entre na pilha, não entre nessa história de que o Dorival está esperando o jogo São Paulo e Santos, Santos-São Paulo. O Dorival, eu acredito que se tiver uma proposta do São Paulo, uma do Santos, uma do Corinthians, ele escolhe o Corinthians. Porque ele nunca trabalhou no Corinthians, cara. Entendeu? Ele nunca trabalhou no Corinthians. É igual o Luxemburgo, que, por exemplo, nunca trabalhou no São Paulo e sempre quis, né, o São Paulo. E aí surge a informação que o Carille está na pauta. Que o Carille está na pauta, a não ser que, né, a não ser que a informação seja de que o Corinthians fez uma proposta para o Carille, aí seria novidade. Que o Carille está na pauta é verdade. Eu informei vocês na quinta-feira sobre isso. Eu falei para vocês, os técnicos citados na reunião: Dorival, Luiz Castro, Tite, Carille e o Diniz, que um citou lá e já brecaram na hora. Não, tá descartado. Esse não. Esses foram os nomes citados na reunião. Além disso, o Memphis, para o Fabinho Soldado, sugeriu um europeu, que não houve contato do Corinthians em relação a esse técnico. Desde a primeira reunião, o Carille foi citado e eu informei isso para vocês na quinta-feira. Agora, eu não tenho informação que o Corinthians fez proposta para o Carille, até porque o Corinthians vai ter que entrar na mesma história quando tentou o Carille antes do Ramon Dias, que é a questão da multa. Ele tem contrato vigente com o Vasco, a não ser que ele que ele venha a ser demitido nesse final de semana. E entre Ramon Dias e Carille, eu prefiro o Ramon Dias. Aí era melhor não ter mandado embora. Mas repito, o Corinthians, há 2 dias, pelo menos 2 dias, eu tenho certeza que Corinthians e Dorival não conversaram. Eu tô contando ontem, sexta e hoje sábado. E aí vocês podem, eu não vou ficar falando aqui mais do que eu sei, porque para mim, para um bom entendedor, meia palavra basta.
O Corinthians não fez mais contato com o Dorival. Não vou falar que o Dorival está esperando, porque eu não posso falar isso por ele. Se procurar, uma coisa eu sei. Dorival quer trabalhar. Tá, uma coisa eu sei. Dorival quer trabalhar. Outra coisa eu sei. A multa do Dorival com a CBF não tem nada a ver. Antes que alguém fale isso, a multa do Dorival com a CBF não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians pode pagar o salário que ele quiser para o Dorival e o Dorival vai receber do mesmo jeito da CBF. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Não tem, porque vão começar... Eu conversei com uma pessoa bem próxima ao Dorival e essa pessoa disse que as pessoas começam a criar histórias, inventar histórias em caso de um fracasso na negociação. Entendeu? Então... É bom a gente deixar bem claro isso também. A multa do Dorival com a CBF é uma coisa à parte, tá? A CBF não é um clube. A CBF vai pagar o Dorival. Se não pagar agora, vai dividir a dívida ou vai ser resolvido na justiça. Então, gente, essa questão do Carille preocupa, né? E preocupa bastante, tá? Porque ele agrada, sim, a diretoria corintiana. E vou te falar que o Augusto é o que mais gosta dele. Augusto se dá bem com ele, Augusto se dá bem com o Pitombeira, Augusto queria o Carille, né? O Augusto meio que foi convencido, né, depois a trazer o Ramon Dias ao invés do Carille na última tentativa do Carille, mas o Corinthians fez proposta para o Luiz Castro, fez proposta para o Tite é difícil, e eu hoje ousaria dizer também que o Luiz Castro está bem pautado, o Luiz Castro está muito bem avaliado dentro do Corinthians. O Corinthians fez proposta para o Luiz Castro, o Corinthians fez, o Tite me falaram que é a negociação mais difícil, porque o Corinthians está mantendo várias negociações em paralelo, e me falaram que a mais difícil de se concluir é a do Tite. Então, assim, Luiz Castro ganha, né, força no Corinthians. O Carille eu não tenho informação de proposta, mas tem informação que gostam muito do Carille, tá? Enfim, já o Luiz Castro, muito bem avaliado dentro do Corinthians e com chances. Então, pelo menos uma notícia boa para o torcedor corintiano, né? Não existe proposta para o Carille, mas existe para o Luiz Castro. Só que, meu amigo, se tudo ficar emperrado, esses treinadores são super caros, os caras podem ir para cima do Carille, velho. Entendeu? Não houve nenhum contato ainda com o Carille, mas o nome dele está na pauta. Se tudo der errado com o Luiz Castro, se tudo der errado com o Dorival, se tudo der errado com o Tite, o Carille passa a ganhar muita força dentro do Corinthians, porque o nome dele estava na pauta. Agora, eu acho hoje, é só um achismo, tá? Claro que é um achismo em cima de tudo que eu sei, que o Luiz Castro hoje está na frente do Dorival, porque não houve contato com o Dorival nem ontem nem hoje, entendeu? Se o Corinthians meio que deu um gelo aí, tudo bem. O que pode... Gente, numa segunda-feira, no início da semana, tudo pode acontecer. Corinthians não fechar com o Luiz Castro, aí procura o Dorival. Eu acho que o Dorival quer. Eu tenho certeza que ele vai voltar a trabalhar e ele quer. Tá? Uma pessoa ligada ao Dorival me falou que ele quer. Então, se o Luiz Castro não fechar, o Tite tá muito difícil, cara, para mim tem que ir para cima do Dorival e fechar com o Dorival. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho improvisado, né, porque eu tô passeando com a família, mas a gente vai falar sobre Corinthians 2, Sport 1, não consegui fazer a live, e depois tem atualização sobre o novo técnico do Corinthians, tá? Mas falando especificamente do jogo, comandado aí pelo interino Orlando Ribeiro, um Corinthians que começou o jogo, vocês viram, né? Criando muitas situações, se aproveitando da saída de bola errada do Sport, forçando o erro do Sport, marcando em cima, né? Marcando alto, conseguindo recuperar muitas bolas, mas perdendo uma infinidade de gols. Era surreal que até os 28, 30 minutos o jogo ainda estivesse 0-0. E em favor, né? E não em favor do Corinthians, porque, gente, para quem não viu o jogo, para quem viu sabe o que eu tô falando, mas para quem não viu, eram, sei lá, umas 10, 12 oportunidades, né, nesses 30 minutos. Nos 10
primeiros minutos já tinha 5 oportunidades. Eu tô falando de oportunidades claras de gol. Yuri Alberto perdendo o gol, Romero, o próprio Memphis, bola passando, pegando na trave, passando do lado do gol, goleiro defendendo, batendo na defesa, erros assim infantis de finalização, algumas displicências, como o do Yuri, por exemplo, numa bola pelo lado esquerdo que ele pega num contra-ataque, assim, que ele chuta meio que com nojo, assim, sabe? Não é nem perfil do Yuri fazer isso, mas foi o que pareceu no lance. Mas um Corinthians criando num 4-3-3, sem um meio articulador ainda, né? Sem o Garro, sem Coronado, com aquela escalação que a gente já conhece, com Ranieri, Carrilho, Bidon, na frente Memphis, Romero e Yuri Alberto. Com uma diferença na lateral direita, né? Com o Léo Maná e a dupla de zaga, o Félix Torres e o Gustavo Henrique. O Orlando Ribeiro, como é natural, né? O técnico do Sub-20, ele utilizou alguns jogadores da base, né? O próprio Dieguinho entrou no segundo tempo, o Rian foi uma alternativa inicial, né? No lugar do Ranieri. Ele conseguiu contemplar também o Maná, que começou como titular, esses jogadores da base, e foi tentando entender o que acontecia no jogo, porque depois do Corinthians perder essa infinidade de gols, o que aconteceu? A partir dos 28, 29, 30 minutos do primeiro tempo, o Sport até começou a se soltar e encontrando alguns espaços que é algo que o novo técnico vai precisar corrigir, né? Tem alguns espaços que ainda se oferecem em frente à área, né? Pelas laterais, e com isso o Sport começou a chegar. E é impressionante como o Matheus Donelli, ele é inseguro, né? Ele tem umas inseguranças que as finalizações começaram a acontecer, uma bate na trave, que ele não chegaria, a outra passa perto do gol, que ele não chegaria, o Sport começou a chegar com mais intensidade, que eu falei, poxa, uma hora eles vão acertar, né? E esse é o risco, né, de você perder muitos gols, porque em algum momento o adversário pode ser mais eficaz do que você, e foi o que aconteceu, e aí o Sérgio Oliveira faz o gol, isso com 30 minutos ali, né, acho que é por aí, né, que foi... que o Sport abre o placar totalmente de uma forma injusta, mas não dá para dizer, né? Não tem injustiça no futebol, existe competência, e o Corinthians estava criando um cenário para fazer esse gol e esse gol não saiu, o Sport marcou. Mas claro que tinha muito tempo ainda e dava para perceber desde o começo que o Memphis estava chamando a responsabilidade. Chamou muita atenção, né? Aquela entrevista dele, que foi demissionária ao Ramon, a maneira como ele critica o estilo de jogo e tudo mais, a gente já falou muito sobre isso. E aí começa o segundo tempo e com 10 segundos ele resolve entrar no jogo efetivamente, né? Ele já empata a partida nesse primeiro segundo do segundo tempo, já devolvendo o Corinthians para o jogo. E aí na sequência faz o segundo gol, a bola conta com desvio também, mas nessas chegadas que aconteceram muito no primeiro tempo, faltava realmente acontecer o gol. Só que aí o Memphis resolveu. Então o Memphis, assim, eu sei que muita gente bate no Memphis, porque ele ganha muito, porque não sei o quê, porque critica, porque é marrento, porque papapá. O nível de jogador que é o Memphis... mas o que o Memphis ganhou na carreira? Eu nem debato, né, quando o cara vem com esse argumento, porque a gente está falando de um nível do futebol brasileiro, e aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda de que se ele vale o que custa, a premiação do Paulista, isso é outra discussão. A discussão é o nível que o Memphis entrega para esse time do Corinthians e pro futebol brasileiro, ele é superior a quase todos os jogadores que atuam no Brasil. A qualidade que ele tem para desenvolver futebol e potencializar quem está na volta é visível. É visível, gente. Pega os números do Memphis desde o ano passado. E quando ele critica o estilo de jogo do Ramon, é muito porque ele sim estava sendo cobrado, né, para resolver todos os jogos e sendo sacrificado pelo esquema, porque aí ele tem que voltar entre linhas, ele tem que ocupar mais espaços, ele não virava só o cara do último terço, como foi no ano passado, quando ele tinha o Garro abastecendo ele e o Yuri, aí ele despontou. Quando ele nesse ano, sem a presença do Garro, precisa se movimentar muito mais, fica mais difícil. Então eu entendo a crítica no Memphis, e aí o que ele faz? Ele critica, ele dispara, ele causa, provoca, né, não só ele, mas a entrevista dele, e todo o contexto provocam a demissão do Ramon, vem no primeiro jogo, um jogo que parecia ser mais simples, né, o lanterna do campeonato, mas o Corinthians adora se complicar nesse tipo de jogo, só que aí dentro de um cenário que se torna adverso, ele vai lá e resolve o jogo. E vira a partida para o Corinthians, mas, de novo, uma das frases dele foi exatamente isso, né? Poxa, a gente não ganha com sobras, a gente não ganha tranquilo, a gente ganha sempre com uma arma na nossa cabeça, e foi o que aconteceu contra o Lanterna. Então, claro, a gente está falando de uma transição, de um trabalho que foi interrompido, de um técnico interino, de um primeiro jogo
sem treinador, então o importante era os 3 pontos, até para se recuperar da derrota no derby e dos últimos resultados aí, né, para que o Corinthians pudesse conquistar uma vitória e tava já uma condição de tabela um pouco mais perigosa, né, mesmo sendo começo do campeonato. Então tinha que ganhar, ainda mais por ser o Lanterna em casa, né, não tinha como negociar com outro resultado. Agora, o que ele falou faz sentido, porque no segundo tempo, até o Daronco, aliás, Daronco e Itaquera de novo, né, inacreditável, mas até o Daronco apitar o último segundo de jogo, o Sport estava em cima. No segundo tempo, o Donelli, coitado, tropeçou, escorregou, pisou na bola ali, tá visivelmente nervoso. O Hugo Souza tem que voltar urgentemente, até para preservar o Donelli, tem que emprestar o Donelli, porque ele vai ser cada vez mais pressionado no gol do Corinthians. A comparação é muito injusta, é muito insana, e é complicado você ter esse nível de exigência, porque o Hugo é o melhor goleiro do Brasil. E tem uma perspectiva aí de que ele pode voltar na quinta-feira contra o Racing, ou no máximo no final de semana contra o Flamengo. Precisa voltar, porque o Donelli... ele não tá comprometendo, eu não acho que ele está comprometendo, tem outros problemas no time, mas ele não tá resolvendo a parte que o Hugo resolve, até porque não tem como ser, né, pelo que o Hugo entrega, mas tá difícil, ele tá sentindo muito a pressão de ter que assumir essa responsabilidade. Enfim, o fato é que o Sport pressionou ainda no final, o Corinthians também poderia ter feito o terceiro gol, em algumas oportunidades, o jogo ficou muito aberto, e aí, depois do apito final, a vitória veio e agora o Corinthians busca um novo treinador, né, para poder seguir esse trabalho. O ideal é que ele já tivesse sido anunciado, né, porque aí tem 3, 4 dias, 4, 5 dias, né, na verdade, é quinta-feira só o jogo contra o Racing do Uruguai, Sul-Americana, para começar um trabalho, porque tem muita coisa para corrigir e tem algumas situações pertinentes do time que a gente precisa entender, resolver, de que forma esse novo técnico vai atuar. Isso é assunto para outro vídeo. Esse vídeo aqui, até pelo improviso aqui, era só para comentar a partida, saber a opinião de vocês e dizer que o Memphis, ele falou e pelo menos dentro de campo resolveu.